Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves e você está ligado na TV Universitária. Começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. A pauta de hoje é vegetarianismo. A busca pela saúde começa a engrossar a lista de motivos que levam as pessoas a pararem de comer carne. O mais recente estudo sobre este assunto aponta que mais de 16 milhões de brasileiros são vegetarianos. Isso corresponde a cerca de 9% da população. Os restaurantes da Universidade Federal de Uberlândia oferecem cardápio para os adeptos. Mas e em casa? Você sabe como substituir corretamente a proteína da carne? Será verdade que os vegetarianos correm menos risco de desenvolver doenças cardiovasculares? Para ajudar a esclarecer estas e outras dúvidas, eu converso com a doutora Dáurea Abadia de Souza, professora da Faculdade de Medicina, que muito contribuiu para a criação do curso de nutrição aqui da UFO, e também Fernanda Godoy Melo, nutricionista, que tem mestrado em nutrição clínica. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela participação e por aceitar o nosso convite. Nós que agradecemos. Doutora Dáurea, quando criou aqui o cardápio vegetariano nos restaurantes universitários, a senhora sabe me dizer se houve alguma pesquisa que indicasse a necessidade desse serviço? Na verdade, não houve uma pesquisa formal, mas houve um levantamento das necessidades dos usuários do restaurante universitário em relação a essa dieta. Na época, era nutricionista do restaurante universitário, a Luciana Oliveira, e ela foi abordada por um usuário do restaurante, é um professor da universidade, e esse usuário do restaurante tinha ido fazer a refeição no RU, e nesse dia, no cardápio, estava incluído galinhada e havia, na preparação de vegetais, havia bacon. Então, o que tinha sobrado para ele comer era exclusivamente o feijão. Então, ele procurou a Luciana e colocou: olha o meu prato, é o único alimento que eu tenho para comer hoje. E ela colocou para ele que os usuários do restaurante têm particularidades de alimentação que fica muito difícil de atender a um indivíduo específico, mas que se ele conseguisse identificar outros sujeitos que tivessem a mesma necessidade, que ela poderia reavaliar essa posição. E na semana seguinte, ele voltou com uma lista de 180 usuários do restaurante universitário que gostariam que no restaurante fosse implementada a dieta vegetariana. Isso foi muito interessante porque coincidiu com um incentivo do PNAES, né, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que teve um grande incremento de verba junto com o REUNE, e a universidade naquele ano tinha uma disponibilidade maior de verba para poder também atender a essa possibilidade. Então, foram adquiridos novos gêneros alimentícios que não estavam na lista habitual do restaurante universitário. Foi possível adquirir uma nova pista para servir alimentos, já que seriam disponibilizadas outras preparações alimentares, e a partir daí foi possível implementar a dieta vegetariana aqui nos restaurantes universitários da UFO. Na época somente no Santa Mônica, mas quando foi criado o restaurante do Moarama, também continuou com a mesma opção de cardápio. Que bom, né, Fernanda, a gente perceber primeiro a vontade desse professor em manifestar aquilo que era um desejo dele e ter esse respaldo, porque tem muita gente que enxerga a instituição de uma forma muito dura, muito rígida, e não é bem assim, né? Isso, mas como a doutora Dáurea falou, foi muito importante a questão da verba também. Então, para a gente poder ter essa opção de estar incrementando. Houve uma demora grande, professora, entre apresentar essa lista, trazer os interessados e implementar de fato o serviço? Eu não sei exatamente, mas eu acredito que em torno de 6 meses. Porque na época havia também a necessidade de capacitação dos profissionais que preparam as refeições no restaurante universitário. Então a UF teve que fazer um contrato com uma profissional que
que trabalha exclusivamente com pratos vegetarianos, de modo que inclusive pudesse ser estabelecido um cardápio com uma maior variedade de preparações. Né? Teve tempo para licitação, para compra desses gêneros alimentícios, mas o que eu me recordo, e se for diferente é pouca coisa, em torno de uns 6 meses. E de quando para cá que a UFO oferece este serviço? Desde 2010. 2010. Hoje, como é que é a demanda? Quantas refeições são servidas nos 2 restaurantes universitários, Fernanda? Isso ela varia, né? Mas tem é uma em torno média? de 10% também. Não que 10% dessas pessoas sejam vegetarianas. Esse dado a gente não tem quantas pessoas que comem da opção vegetariana, se elas são vegetarianas. Mas o que nós produzimos é em torno de 10%. 10% vegetariano. De 4.200 refeições dia. Isso nos 2 restaurantes? Isso. Santa Mônica e o Moarama. Pode falar, Uma doutora coisa Dana? que precisa ficar claro é que não é necessário uma pessoa ser vegetariana para ela fazer uso de uma preparação vegetariana. Eu acho que nós devemos aproveitar essa oportunidade para falar a respeito da qualidade nutricional dessas preparações alimentares, né? E uma pessoa que é usuária de carne, uma pessoa onívora, ela pode fazer uso de uma preparação vegetariana, inclusive com vantagens para a sua saúde. Ela não teria a totalidade dos benefícios de uma pessoa que só faz uso de preparações alimentares sem carne, né? Mas ela já teria uma vantagem, porque ela reduziria alguns componentes de alimentos que são indesejáveis para a saúde do ser humano e que estão presentes em carnes e outros derivados de origem animal. Uma observação que eu tenho feito é que a carne era um prato para dia de festa, era um prato que custava caro, nem todo mundo tinha acesso. Hoje tem gente que come carne 5 vezes por dia. No café da manhã tem o presunto, no lanche da tarde, sabe, tem o peito de peru, aí tem carne assada no almoço, tem carne... E por aí vai. O exagero realmente compromete a saúde, doutora? Na verdade, o que nós precisamos analisar não é somente a questão da proteína da carne. Nós precisamos analisar os outros componentes que vêm junto com essas preparações, que são alimentos que apresentam carne na sua composição. Quando você fala da questão do presunto, e não é hábito nós termos no nosso café da manhã em casa, mas nos hotéis a gente vê com muita frequência os embutidos, tipo salaminho, salsicha, são alimentos feitos à base de carne, e que tem na sua composição uma grande quantidade de gordura saturada e uma grande quantidade de sal. Sódio, o Ministério da Saúde hoje tem feito um grande investimento para que a população brasileira reduza o consumo de sal. Então aí nós temos 2 componentes dessas preparações alimentares que são prejudiciais. Então não é o fato da pessoa comer carne. A carne é uma proteína de boa qualidade, mas no reino vegetal nós temos alimentos que também são proteínas de boa qualidade e nas suas preparações nós não temos um excesso de gordura saturada e nem de sódio. Ok, o nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. O UFO no Plural vai agora para um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos em instantes. www.comunica.ufo.br, o portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. comunica.ufo.br. Quase 2.000 impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela divisão gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor,
buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de Matemática da UFO. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. UFO no Plural está de volta, hoje falando sobre dieta vegetariana. No bloco anterior, a doutora Dáurea destacou aqui os componentes que vêm junto com a carne e que são prejudiciais. Eu queria que agora a gente destacasse quais são as vantagens dos vegetais. Fernanda, por favor. Bom, as preparações, né, as receitas que a gente utiliza, elas são ricas, né, em fibras, em compostos bioativos, que a doutora Dáurea vai explicar mais adiante. Então, ela apresenta componentes que trarão benefícios para quem estiver fazendo seu uso. Uhum. Quando a gente fala da questão da carne, ela traz a gordura, é uma fonte de colesterol. Isso é um prejuízo, sem dúvida, né, professora? Sim, mas antes eu queria pegar o gancho da fala da Fernanda para nós conversarmos um pouquinho a respeito de compostos bioativos, que eu acho que é muito interessante que a população tenha o esclarecimento devido a respeito disso. Os vegetais, eles apresentam na sua composição, por eles próprios, né, não é nada que foi adicionado, não é uma determinada forma de cultivo, não. Isso faz parte dos vegetais, a presença de alguns componentes que trazem para o organismo da pessoa um benefício a mais, um plus, além da questão nutricional. Esses componentes, eles são chamados de compostos bioativos, eles estão presentes nos vegetais de uma forma em geral e, no caso dos vegetais orgânicos, os vegetais podem ter concentrações de alguns compostos bioativos que trazem um benefício adicional muito importante para o usuário desse tipo de alimento. Nós temos estudado 2 compostos bioativos que estão presentes em vegetais, que é o ácido salicílico e o ácido jasmônico. O ácido salicílico, ele é como se fosse um primo irmão do ácido acetil salicílico, que pessoas que têm um processo de aterosclerose provocado por um consumo excessivo de gorduras saturadas, de colesterol e pelo sedentarismo ao longo da vida, desenvolvem. Então, quando o indivíduo come um vegetal que apresenta na sua composição um nível mais alto de ácido salicílico, ele passa a ter o benefício desse composto bioativo que, dependendo da quantidade de vegetal ingerido, pode ser similar ao benefício obtido por aquelas pessoas que tomam todos os dias um comprimido de 100 miligramas de AS. Então, nós estamos vendo aquilo que o Hipócrates, há 2.500 anos atrás, já falava: faça do alimento o seu remédio. E o outro componente que nós temos estudado, que é o ácido jasmônico, isso vai ocorrer em qualquer vegetal, como eu tinha falado anteriormente, mas principalmente nos vegetais orgânicos. A planta, quando ela é agredida por um inseto, ela produz substâncias, entre elas o ácido jasmônico, para se proteger, para ela não ser destruída. Sim. E quando eu como vegetal, eu passo a ter quantidades maiores desse composto bioativo no meu corpo. E ele é benéfico para a saúde. Ele reduz a incidência de câncer.
Então, inseticida nunca mais, por isso o orgânico tem concentrações maiores. Exatamente, porque a planta se defende. E quando ela defende, ela libera a substância, e daí quando a gente come essa planta que foi agredida, essa defesa continua também no nosso organismo. Exatamente. Eu estava conversando esses tempos com um professor da agronomia, e ele estava colocando que em alguns restaurantes eles retiram, vão pegar o repolho, então retira todas aquelas folhas verde escuro que estão na periferia, né, por fora, porque às vezes tem um furinho de uma lagarta. Do ponto de vista de saúde, essas são as melhores. Folha ela teria uma maior concentração desses compostos que iriam nos proteger. Eu estou falando desses dois, mas hoje nós já temos aí isso, inclusive tem uma área da nutrição que tem trabalhado mais com isso, que é a nutrição funcional. Nós já temos algumas dezenas desses compostos bioativos identificados. Quando a gente fala na questão do preparo, Fernanda, tem gente que fala, não pode cozinhar, tem que ser cru, como é que funciona isso? Para o vegetariano, ele, assim, geralmente cozinha, né? Tem esse processo de cozinhar. E perde, de fato, quando cozinha, perde boa parte ali dos componentes nutricionais? Ou depende? Depende, né? Se, por exemplo, a gente sabe que o tomate, quando você cozinha, você vai ter maior liberação de licopeno. Né? Que é um anticancerígeno, não é isso? Um composto bioativo. Né? E só funciona se o tomate for aquecido, não é isso, doutora? Isso. Fica mais fácil de você obter. Entendi. E aí o organismo, na hora que vai lá processar o alimento, absorve melhor essa substância. Exatamente, isso. Ele tem maior disponibilidade. Se você evapora água, então você tem maior concentração. Não, você tem maior concentração do composto bioativo, é o que a Fernanda está colocando. E outros já são melhores serem consumidos crus. Isso, ou então o mais rápido possível. Por exemplo, no caso que não é de cozimento, mas um suco. Você faz um suco de laranja. Você não pode fazer e deixar para consumir amanhã. O ideal é que você consuma imediatamente. Porque ele começa a oxidar e perder as vitaminas que teria ali. Ok, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. UFO no Plural vai para mais um intervalo. Continue ligado, a gente volta já já. Prezando pela segurança de seus alunos, professores e técnicos administrativos no deslocamento entre um campus e outro, a Universidade Federal de Uberlândia oferece gratuitamente à comunidade acadêmica o transporte intercamp. As linhas circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica de segunda a sexta-feira. O embarque acontece no campus Santa Mônica e campus Umuarama, passando pelo campus da Educação Física. Fique ligado em nossos horários e não esqueça, sua carteira institucional é documento obrigatório para o embarque. À noite e finais de semana, o serviço ainda não está em uso. De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, o assunto de hoje é vegetarianismo. Lembrando que os restaurantes da Universidade Federal de Uberlândia oferecem cardápio para os adeptos. Olha só, eu brinco sempre que o diferencial do nosso programa é que tem participação popular. Nós temos perguntas e eu gostaria que acompanhássemos aqui. Meu nome é Petros, eu sou do curso de Ciências Sociais, eu tenho 19 anos. Eu queria saber, é a comida que é servida vegetariana pode fazer o povo ficar gordo, ficar obeso? Bom, o vegetariano, a dieta vegetariana, a gente tem que pensar ela como... Ela não é só a restrição da carne, então assim, ela tem várias outras questões. A utilização de nutrientes, de outros alimentos, então não é a dieta vegetariana que vai fazer a pessoa engordar. Mas assim, o que cada um, nas suas escolhas alimentares, de acordo com as suas necessidades nutricionais. Então, falar que a dieta vegetariana engorda, isso não é verdade. É mito, então. Isso. Aliás, pelo contrário, a dieta vegetariana, ela tende a reduzir o peso até um valor apropriado do peso corporal.
Mas uma coisa que pode acontecer é que se essa pessoa não procurar um profissional nutricionista para que ele estabeleça um cardápio, ela pode fazer uma dieta totalmente não balanceada e ela passar a apresentar uma avidez muito grande por doce. E aí, nesse caso, ela pode certamente aumentar o peso. Agora, não é uma consequência do uso, né, da prática de uma dieta vegetariana. É consequência da prática de uma dieta não balanceada. A tendência é a obtenção de um peso corporal apropriado. Então, para ficar de olho, procure um profissional. É exatamente. Isso, né? Tá dado o recado. Vamos acompanhar aqui mais uma pergunta, por favor. Meu nome é Marcelo, faço administração. Gostaria de saber que se quem é vegetariano precisa tomar suplementos alimentares. Aí a gente teria que entrar em que tipo de vegetariano, né? Que a pessoa está seguindo, né? A dieta que ele segue. Então, aquela pessoa que a gente chama de ovo-lacto vegetariano, que não consome carnes e consome ovos, leite e derivados, não precisa de suplementação nenhuma, se ele fizer a dieta certinha, né? Balanceada. Agora, o vegetariano estrito, que aí ele já não consome ovos e leites, ele pode ter uma deficiência de vitamina B12 e aí precisa suplementar. E quem vai aconselhá-lo é também um nutricionista. Nutricionista ou médico também. Ok, vamos para mais uma pergunta. Meu nome é Jonas Prado Moura, faço engenharia mecatrônica e gostaria de saber o que é alimentação vegana. A alimentação vegana é exatamente o que a Fernanda estava colocando. Nós temos classes de vegetariano. O vegano ou vegetariano estrito é um indivíduo que não faz uso de nenhum produto de origem animal. E eles estendem o comportamento, inclusive com relação a produtos, outros produtos que não são alimentos que eles usam. Então, eles jamais utilizariam um cinto de couro ou um sapato de couro. Um casaco de pele. Ou um casaco de pele, ou um produto que foi testado em animal para verificar se havia toxicidade, né? São indivíduos que têm uma filosofia de vida, né? E além da prática alimentar com retirada de todos os produtos de origem animal, eles têm vários outros comportamentos, vários outros hábitos. Está dado o recado. Vamos para mais uma pergunta. Meu nome é Leis, eu acabei de entrar na engenharia química. Eu queria saber qual que é o principal critério que é levado em conta na hora de montar o cardápio vegetariano aqui na UF. Para você a pergunta, né, Fernanda? Hoje nós seguimos, então, o guia alimentar para a população adulta, né? O guia alimentar para a dieta vegetariana para a população adulta. Então, a gente segue os critérios desse guia. E tem muita variedade? É fácil variar com vegetais? Muito mais que carne, né? Certamente. Varia mais, só que tem nós temos algumas dificuldades por questões de espaço e de equipamentos, né? Então a gente não cruza o mesmo equipamento que usou a carne, né? Porque até os próprios vegetarianos têm essa preocupação. Sim. E também tem alguns que são mais difíceis de utilizar, precisam de uma preparação, de tempo de preparação maior. Então, assim, a gente tem algumas dificuldades, né? Mas oferta pode ir lá todo dia, não vai repetir o cardápio, tá tranquilo com relação a isso? Não, e o que é mais importante, do ponto de vista nutricional, tá equilibrado? Tá equilibrado. Ok, vamos acompanhar mais uma pergunta. Felipe, faço engenharia civil e eu queria saber se crianças e idosos eles poderiam optar por comida vegetariana sem prejudicar a saúde. Sim, eles podem optar por essa opção, né? E aí a gente precisa ver que tipo de classificação de vegetariano, se vai precisar de uma suplementação ou não. Mas nós conseguimos fazer uma dieta adequada para esses tipos de
idoso, criança, gestante também. Necessidades especiais. Estou em fase de crescimento, estou com a saúde debilitada, né? Enfim, dá para conciliar isso. E voltando na questão, é sempre um especialista por trás, né? Claro. Ok, vamos para mais uma pergunta. Nosso tempo está quase acabando, mas dá para acompanhar ainda. Eu sou o William, faço gestão de informação e eu queria saber qual que é o principal motivo dos vegetarianos preferirem esse tipo de alimentação, se é por saúde, se é por cultura ou coisa do tipo. William, eu não sei, na verdade, qual é o principal motivo. Os motivos, eles são variados, mas eu não sei identificar para você o principal. Algumas pessoas por aversão à carne, né? Algumas pessoas referem, inclusive, nojo, né, com as preparações de carne. Algumas pessoas começam por motivos religiosos, como é o caso dos adventistas. Algumas pessoas começam por uma questão de saúde. Os motivos, eles são variados, e o que a gente tem visto, a Sociedade Vegetariana Brasileira, ela tem trabalhado nisso de uma forma muito intensa para reduzir, pelo menos reduzir o consumo de carne, levando em conta questões como, por exemplo, se você cuida de um animal, por que você come outro? E também levando em conta questões de meio ambiente, chamando a atenção para a produção excessiva de gases, principalmente pelos ruminantes, né, que acabam poluindo a atmosfera. É verdade, está dado o recado, agora é cada um em casa fazer uma análise, né, pesar, medir, ver o que é melhor para a saúde. Foi muito bom conversar com vocês duas, obrigada pela participação. Nós que agradecemos. A você que está em casa, eu agradeço de modo muito especial. Lembrando, se você quiser rever este programa, ele será reexibido no sábado às 2 da tarde aqui pela TV Universitária. A partir de amanhã ele estará disponível também no canal YouTube. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Um grande abraço para você e até lá.